aula 7 então, a segunda aula de classificação de cadeias carbônicas, agora abordando a parte das cadeias fechadas, tá? Você já deve ter visto que eu coloquei um monte de palavras aí no quadro. Eu vou falar a respeito de cada uma, não vou escrever no quadro o conceito para a aula não ficar ainda mais comprida e muito poluída aqui. Eu vou trabalhar mais na base dos exemplos e falar os conceitos, então até assim, ó, sugiro que quem quiser ter um esqueminha em casa e tal para estudar depois, vai anotando aquilo que eu vou falando, copie esse esqueminha aí, certo? Para estudar depois. Bom, falando então de cadeias carbônicas fechadas, elas têm um outro esquema para classificação. Elas têm, as cadeias fechadas têm algumas peculiaridades. E é o seguinte, ó, essa parte aqui saturada, insaturada, homogênea e heterogênea, a gente já havia visto na parte de classificação de cadeias abertas na aula anterior. Agora, essa parte que está aqui em cima é específico para cadeias fechadas, tá? Essa classificação em aromática ou não aromática, mononuclear, polinuclear, núcleos isolados, núcleos conjugados, isso daí é específico para cadeias carbônicas fechadas, tá? Eu coloquei aqui ao lado apenas o sinônimo dessas palavras, das que tiverem sinônimos, tá? As cadeias fechadas são também chamadas de cíclicas. As cadeias fechadas que são homogêneas são chamadas de homocíclicas também. As cadeias fechadas heterogêneas também ainda são chamadas de heterocíclicas, certo? Cadeia que é fechada e não é aromática também é chamada de cadeia alicíclica, certo? E aqui os núcleos conjugados também são chamados de núcleos condensados. Então, eu vou falar aqui esses dois pares de classificações aqui no início, porque são palavras que já são conhecidas nossas, que eu já abordei na parte de cadeias abertas, tá? Então assim, ó, cadeia fechada, quando eu vou decidir se ela é saturada ou insaturada, é aquele mesmo esquema lá das cadeias abertas, onde eu vou ver o tipo de ligação que há entre os carbonos. Se essa cadeia fechada tiver apenas ligações simples entre os carbonos, eu chamo de saturada. Se ela tiver alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos, eu chamo de cadeia insaturada. Vamos para os exemplos. Bom, essa cadeia fechada aqui, ó, de 4 carbonos, ela é uma cadeia saturada. Por quê? Só tem ligações simples entre os carbonos. O que seria uma cadeia insaturada? Uma cadeia insaturada seria, ó, essa outra aqui. Eu estou fazendo agora aqui uma cadeia de 5 carbonos, ó, 5 carboninhos, certo? Eles estão aqui. E, para ser insaturada, ela deve ter uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Aqui, ó, uma ligação dupla, certo? Então, essa daqui é uma cadeia fechada saturada e essa daqui é uma cadeia fechada insaturada. Percebeu a diferença? Lembrou? Bem parecido com o das cadeias abertas, né? Mesmo conceito. Tranquilo? Até vou abordar aqui o pega-ratão, que seria, digamos assim, análogo ao das cadeias abertas, que seria uma cadeia fechada. Digamos, vamos pegar isso daqui, ó. Deixa eu separar aqui. Ó, essa cadeia fechada, ela ainda é saturada, por quê? Essa única ligação dupla que está aparecendo aqui, ela não é entre dois carbonos. Eu fiz uma ligação dupla entre o nitrogênio e o carbono, então ela continua sendo uma cadeia saturada. Tranquilo? Então, matamos a charada aí do saturado e insaturado. Falando de homogênea e heterogênea, que seria homocíclica, heterocíclica, é o mesmo raciocínio lá das cadeias abertas, onde só será heterogênea aquela que tiver um átomo diferente de carbono entre os carbonos. Se ela não tiver nenhum átomo diferente de carbono entre os carbonos, eu chamo de homogênea. O que seria uma cadeia homogênea? Esse caso aqui, ó. Essa cadeia aqui, ela é homogênea, afinal de contas, ela só tem ali aqueles 6 carbonos, certo? Não tem nenhum átomo diferente de carbono entre os carbonos. Agora, essa daqui, ó. Essa daqui é uma cadeia heterogênea, por causa que temos aqui o oxigênio que está entre esses dois carbonos aqui da cadeia carbônica, tá? Então, essa cadeia aqui é uma cadeia fechada heterogênea e essa daqui é uma cadeia fechada homogênea. Tranquilo? Sacou a diferença? Parecido com a das cadeias abertas, né? Agora aqui, ó.
nessa parte do esquema, nós temos aqui algumas ligações que dependem umas das outras, tá? O que eu estou querendo dizer com essa parte da classificação? Quando eu vou decidir se a cadeia é aromática ou não aromática, eu já vou explicar o que é, né? Eu vou apenas vir para esse lado do mononuclear polinuclear se a cadeia for aromática. Depois, lá no caso da cadeia ser aromática, eu tenho que dizer se ela é mononuclear ou polinuclear. E no caso dela ser uma cadeia polinuclear, aí eu ainda vou ter a classificação de núcleos isolados, núcleos conjugados, tá? Então, atente aqui para o significado. Uma cadeia é aromática quando ela tem ligações duplas intercaladas em toda a extensão do composto. Isso quer dizer o tal do anel aromático, também chamado de anel benzênico, tá? Então, assim, é um caso bem específico, digamos assim, até bastante fácil de ser identificado. Só chamo de cadeia aromática aquela cadeia que é fechada e em toda a extensão do composto tiver ligações duplas intercaladas. O exemplo mais conhecido, digamos assim, mais difundido é do benzeno, que é essa cadeia de 6 carbonos. Ela ainda não é aromática, ela vai ser aromática agora, quando ela tiver ligações duplas intercaladas em toda a extensão do composto. Veja, ela tem ligações duplas intercaladas porque é uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, então está intercalada em toda a extensão. E aqui ocorre, né, nas cadeias aromáticas, ocorre um fenômeno chamado ressonância, onde a posição da ligação dupla, ela, digamos assim, ou melhor, ela não tem posição. As ligações duplas aqui, elas ficam constantemente mudando de posição. Esses dois compostos aqui, né, não são compostos diferentes, eles são a mesma coisa. E o que aconteceu aqui, né, de diferente de um para o outro, não é que eu girei o composto aqui. O que está mudando de posição são de fato as ligações duplas. Então, as ligações duplas aqui nos compostos aromáticos, elas não têm posição definida. E é pelo fato, né, de existir essas formas de ressonância, né, digamos assim, essa falta de localização das ligações duplas, elas ficarem girando, né, aqui ó, estou fazendo um círculo, é que é representado com aquela bolinha ali que é chamado anel aromático ou anel benzênico, tá? Esse composto aqui, o nome dele é benzeno, ele é bastante, digamos assim, comum, bastante conhecido dentro da química orgânica. O benzeno ele pode aparecer dessas três maneiras aqui, né, com estruturas de linha, onde eu posso mostrar as ligações duplas intercaladas, dessas duas maneiras, são as duas formas de ressonância do benzeno, ou ainda com um anel aromático ou anel benzênico, certo? Então, a cadeia ela vai ser aromática quando tu enxergares as ligações duplas intercaladas ou quando tu enxergar um anelzinho daquele ali, que é o anel aromático. Qualquer coisa que fugir disso, tu vai chamar daí de uma cadeia não aromática, que também é conhecida como alicíclica, tá? Então, esses três compostos aqui são exemplos de cadeia aromática. Uma cadeia não aromática seria qualquer coisa, né? Aqui um exemplo de cadeia fechada, qualquer coisa que não tenha ligações duplas intercaladas. Eu posso botar uma ligação dupla aqui e outra aqui. Se eu não colocar outra ligação dupla nessa posição, ela não vai ser aromática. Ela é apenas uma cadeia fechada que tem saturações, mas ela não vai ser aromática se ela não tiver duplas intercaladas em toda a extensão do composto, certo? Então, eu posso botar aqui de 3 carbonos, por exemplo, tá? De 4 carbonos, e ela não é uma cadeia aromática. Até vou abordar aqui digamos assim, uma exceção a essa regra que eu estou falando, tá? Porque existe esse composto aqui, o ciclo de 4 carbonos com 2 ligações duplas intercaladas dessa maneira. Essa cadeia aqui, ó, ela não é aromática, tá? Não é aromática por quê? Porque ela não atende a um outro quesito lá chamado regra de Hickel. Eu não vou entrar no mérito da questão agora, tá? Mas só fique sabendo o seguinte, ó, o quadrado, né, a cadeia de 4 carbonos, esse ciclo de 4 carbonos não é aromático porque além de ter as ligações duplas intercaladas e tudo mais, tem que atender a um outro princípio lá da regra de Hickel e tal, que você aplica uma equação com os elétrons π. Eu não vou entrar no mérito da questão, certo? Mas apenas lembre que o ciclo de 4 carbonos não vai configurar nunca
uma cadeia aromática. A menor cadeia aromática que tem é o benzeno, que eu acabei de apagar. Então, lembre, esse ciclo de 4 carbonos nunca vai ser uma cadeia aromática. Tranquilo? Então assim, ó, pense no seguinte, no caso da cadeia ser aromática, ela pode apresentar um anel aromático ou ela pode apresentar até mais de um anel aromático. Aí que tem a classificação mono e polinucleares, onde mononuclear aqui tem apenas um anel aromático, polinuclear aqui vai ter 2 ou mais anéis aromáticos. O que seria uma cadeia mononuclear? Mononuclear seria o próprio benzeno. Afinal de contas, aqui tem um anel aromático, portanto, eu chamo essa cadeia de mononuclear. Uma cadeia polinuclear seria algo desse gênero aqui, ó. Essa cadeia, ela tem 2 anéis aromáticos, portanto, ela é uma cadeia aromática com mais de um núcleo, né, onde esse núcleo que a que se refere ali a classificação é o próprio anel aromático. Então, essa daqui é polinuclear. Inclusive, né, vamos aqui escrever, tem 2 anéis, não aneia, né, anéis aromáticos, certo? Esses 2 anéis aromáticos fazem com que a cadeia seja polinuclear. Eu posso ter até mais de 2 anéis aromáticos, posso ter 3 aqui no caso, ó. Então, 3 anéis aromáticos. Essa cadeia aqui também até, digamos assim, relativamente bastante conhecida, seria a cadeia do naftaleno, certo? Naftaleno, que a gente conhece como naftalina. Aqui também tem nome, essa cadeia seria o antraceno. Não vamos entrar muito no mérito da questão, porque vamos trabalhar mais a partir de classificação mesmo, certo? Não muito a partir de nomenclatura. Então, fica, né, o que eu disse, onde cadeia mononuclear é que tem apenas um anel aromático, polinuclear é a que tiver 2 ou mais anéis aromáticos. Agora o seguinte, ó, no caso da cadeia ser polinuclear, até vou deixar essas duas aqui, no caso da cadeia ser polinuclear, esses núcleos aqui que existem, né, no caso pelo menos 2, no caso da cadeia ser polinuclear, tu ainda vais ter que dizer se esse núcleo ou melhor, se esses núcleos são isolados ou se eles são conjugados. Esses 2 exemplos aqui são exemplos de núcleos conjugados, tá? Vou apagar aqui. Nessas 2 cadeias aqui, eu tenho 2 cadeias com núcleos conjugados. Por que esses núcleos são conjugados? Porque esses anéis aromáticos aqui, né, no caso, esses 2 ciclos que estão juntos formando um composto só, eles estão compartilhando ligações, né, as ligações duplas que trazem a aromaticidade para o composto. Querem ver? Ó, uma ligação dupla aqui, outra aqui, faz com que esse lado do anel aqui, né, esse lado do composto seja aromático. Essa ligação dupla aqui, que tem uma ligação sigma e uma ligação pi, né, a ligação pi ela tem a característica de girar ao redor do braço fixo da ligação sigma. Então, essa ligação pi que tem aqui, ela serve para os 2 lados. E desse lado aqui nós também temos a intercalação ali das ligações. Então, o núcleo conjugado ele se caracteriza por isso daqui, pelo compartilhamento de ligações pi. Final das contas, tá? É só quando tu chama de núcleo conjugado quando tu percebe que tu tem os anéis aromáticos grudadinhos uns aos outros. Quando então que é núcleo isolado? Núcleo isolado seria isso daqui, ó. É uma cadeia polinuclear, só que as aromaticidades aqui dos 2 lados, elas não têm compartilhamento de ligações, certo? Esse lado aqui, vou refazer o mesmo composto, só que aí exibindo as ligações, certo? Aqui, ó. As ligações duplas de um lado e de outro não tem nada a ver. Ali elas não estão, digamos assim, os 2 ciclos que tem aqui, eles não estão compartilhando ligações. Aqui eles estão, portanto, esses 2 aqui de cima, né, que são o mesmo composto no caso, são cadeias polinucleares de núcleos isolados, certo?
Então é o seguinte, quando tu tiveres uma cadeia fechada, tu tem que falar se ela é saturada, se ela é insaturada, se ela é homogênea, heterogênea, se ela é aromática ou se ela não é aromática. No caso dela ser aromática, tu tem que também dizer se ela é mononuclear ou polinuclear. Se ela for mononuclear, parou aí. Agora, se ela for polinuclear, tu tem que falar o resto, se ela é de núcleo isolado ou de núcleo conjugado, certo? Vamos pegar alguns exemplos aqui para classificação. Bom, vamos pegar aqui este exemplo. Bom, é uma cadeia fechada. Tudo bem. Além de ser uma cadeia fechada, seria uma cadeia saturada ou insaturada? Saturada só ligações simples entre carbonos, insaturada tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. Bom, aqui ó, é uma ligação dupla entre carbonos, então é uma cadeia insaturada. Continuando, é homogênea ou heterogênea, né? Homocíclica ou heterocíclica? Homogênea seria só carbonos, né? Ou melhor, sem nenhum átomo diferente de carbono entre os carbonos. Heterogênea é quando tem algum átomo diferente de carbono entre os carbonos. Não tem nenhum átomo diferente de carbono ali. Então, é uma cadeia homogênea. Homogênea. Além de ser uma cadeia homogênea, eu vou dizer se essa cadeia é uma cadeia aromática ou não. Tem ligações duplas intercaladas em toda a extensão do composto? Não tem. Também não tem anel aromático. Então, eu digo que essa cadeia aqui é uma cadeia não aromática. Se ela é uma cadeia não aromática, eu não preciso continuar aqui. Terminou aqui a classificação dessa cadeia, parou por aqui, já era. Certo? Já está terminada a classificação dessa cadeia. Vamos fazer uma outra aqui. Bom, é uma cadeia fechada, beleza? Ela é fechada. Saturada ou insaturada? Veja aqui, ó, eu tenho essas ligações aqui, ó, tanto essa daqui que eu acabei de fazer quanto essa daqui são ligações duplas que aparecem entre carbonos. Então, é uma cadeia insaturada. Homogênea ou heterogênea? Ó, temos um N, um nitrogênio entre esses dois carbonos. Então, é uma cadeia heterogênea. Vamos ver, é uma cadeia aromática ou não aromática? Está aparecendo aqui, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Ou melhor, temos aqui ligações duplas intercaladas, é uma cadeia aromática. Mas é uma cadeia mononuclear ou é uma cadeia polinuclear? Ela é mononuclear, afinal de contas, se eu fizer, né, a representação dessa cadeia carbônica com um anel aromático, será assim. Ela tem apenas um anel aromático. Então, além de ser aromática, ela será uma cadeia mononuclear. Se ela é mononuclear, eu não tenho que vir falar de núcleos isolados, núcleos conjugados. Tá? Tranquilo? Vou fazer mais um aqui. Pegar aquele exemplo que eu já havia colocado no quadro antes. Bom, é uma cadeia fechada. Além de ser uma cadeia fechada, será que ela é saturada ou insaturada? Nesse momento tem alunos que olham assim, ah, não tem nenhuma dupla aqui, ó, e chamam essa cadeia de saturada. Errado, né? Afinal de contas, se tem um anel aromático, quer dizer que tem várias ligações duplas ali intercaladas, aquela coisa toda. Então, toda cadeia aromática, toda cadeia que apresentar o anel aromático, será uma cadeia insaturada. Tá? Agora, homogênea ou heterogênea? Bom, eu só vejo carbonos aqui, ó, não tem nenhum átomo diferente de carbono aqui. Certo? É só carbono, 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 não tem nada diferente ali no meio dos carbonos. Então é uma cadeia homogênea. Além de ser uma cadeia homogênea, eu vou dizer se ela é aromática ou se ela não é aromática. É cadeia aromática, afinal de contas está aparecendo aqui dois anéis aromáticos, né? Então ela é sim uma cadeia aromática. Além de ser uma cadeia aromática, eu tenho que dizer se ela é mononuclear ou polinuclear, porque quando ela é aromática eu tenho a obrigação de falar esses outros dois aqui. Bom, eu vejo aqui dois anéis aromáticos, então polinuclear. Se a cadeia apresenta mais de um anel aromático, se ela apresenta mais de um núcleo, tu vai ter que dizer se esses núcleos são conjugados, né, se eles estão juntos ou se eles são isolados, separados. Separado aqui, né? Então,
Essa é uma cadeia de núcleos isolados. Tranquilo? Eu acho que juntando essas duas aulas aí dá um bom subsídio para tu entender a parte de classificação de cadeias carbônicas. Espero que tenha sido proveitosa a aula. Não esqueçam de clicar aí no gostei, visitar lá o nosso site, temos todas as nossas aulas de Química, Física, Biologia, todas as outras disciplinas separadas no nosso menu lá no site. Aproveitem, compartilhem no Facebook. Um abraço!